Bom dia, segunda-feira! Hoje resolvi trazer uma dica bem prática por aqui. E para isso é importante que você pense como é que você fica quando tem algum problema. Quais são as suas reações diante de situações difíceis ou complicadas? Porque, como eu já falei aqui, no podcast sobre eventualidades, inclusive, é só você ouvir lá de novo. A vida é movimento. A vida está acontecendo e por isso existem sempre momentos maravilhosos, incríveis e momentos mais desafiadores. Isso faz parte da vida. Isso é viver. Então, justamente por a gente saber que eventualidades, problemas e situações difíceis podem acontecer, é que é fundamental que você conheça a sua forma de reagir. Até porque isso influencia diretamente a sua saúde física e as suas emoções. Por isso, a grande questão é: o que fazer quando um problema aparece na sua vida? E o primeiro passo para conseguir resolver as coisas de forma mais assertiva, independente da área em que o problema está acontecendo, é você silenciar. Parece até meio contraditório, não é mesmo? Problemas normalmente trazem grandes agitações mentais. E é justamente isso que dificulta a sua regulação emocional. Pensa comigo. Se você está diante de um problema e sua mente está agitada, fica muito mais difícil para você encontrar a solução. Por isso, é fundamental silenciar, acalmar a mente. Parar por alguns instantes para que você possa verdadeiramente entender o que está acontecendo e, com isso, clarear os pensamentos para que fique mais fácil encontrar a resposta. O problema é que a maioria das pessoas não consegue fazer isso. A maioria das pessoas não pensa antes de agir e até mesmo antes de responder. Quando foi a última vez que você prestou atenção nos pensamentos que estavam passando pela sua cabeça? Quando foi a última vez que você parou e verdadeiramente olhou para a situação e conseguiu pensar com calma em uma solução? Porque isso deveria ser normal para o ser humano. Isso deveria ser comum de acontecer. Você ter uma situação complicada e conseguir olhar para ela de forma mais neutra, para poder encontrar uma solução. Mas não é bem isso que acontece na vida real. As pessoas não param para pensar com mais tranquilidade antes de entrar em ação. As pessoas não conhecem seus próprios pensamentos. E se você não conhece seus próprios pensamentos, como é que você vai acalmar a sua mente? Percebe quanto é importante você se conhecer mais? Eu aprendi uma vez com o Arthur Cauê. Eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast alguma vez antes, mas enfim, eu vou falar de novo, porque me ajudou demais. Ele uma vez disse assim, que em vários momentos ao longo de um dia, ele para um pouquinho para ver o que ele está pensando, o que está passando na mente dele naquele momento. Porque como é que eu vou me conhecer se eu nem sei qual é o pensamento mais frequente que tem na minha cabeça? Como é que eu vou trabalhar o meu autoconhecimento se eu nem sei o que eu penso ao longo de um dia? Desde que eu aprendi isso com ele, eu coloquei em prática e isso me ajudou demais a entender padrões de pensamento, a entender padrões da minha forma de reagir diante de problemas. E me ajudou principalmente a entender quais eram os pensamentos negativos que rondavam a minha cabeça. E somente assim eu consegui começar a trabalhar essas questões na minha vida. Porque como é que eu vou tratar algo se eu nem sei qual é o problema de verdade? Para vocês terem noção, no começo eu cheguei a colocar alguns despertadores no meu celular ao longo do dia. E quando o despertador tocava, eu parava para ver qual que era o pensamento que estava passando na minha cabeça naquele momento. Foi muito legal fazer isso, porque muitas vezes eu percebia que tinham pensamentos muito legais na minha cabeça, pensamentos engraçados, pensamentos bons, e isso foi me incentivando muito. Mas também, em vários momentos, eu percebi pensamentos super negativos, que eu nem tinha noção que passavam na minha mente ao longo de um dia. Eu nem percebia que pensava muitas vezes em coisas tão negativas. E isso de parar em vários momentos ao longo de um dia para perceber qual pensamento está passando se tornou algo comum para mim. Eu faço isso várias vezes e agora eu nem uso mais despertador. Mas foi algo tão bom que me ajuda até hoje no meu processo de autoconhecimento. Então eu super recomendo que você também comece a ter pequenas pausas ao longo de um dia para reparar qual pensamento está passando pela sua cabeça. Acredite, isso faz muita diferença. Então, retomando, diante de um problema, silencie. Dê alguns minutos ou alguns momentos de pausa, de silêncio, de estar presente e meditar antes de tomar uma decisão que possa te trazer um problema maior no futuro. E depois de contemplar o problema, aí sim é importante você fazer algumas perguntas para si mesmo.
O que esse problema quer me mostrar? O que é que não está funcionando nessa área da minha vida e que esse problema está me dando a oportunidade de revisar e transformar? Por que eu atraí esse problema para a minha vida? Quais atitudes minhas não estão funcionando e precisam mudar? Já aconteceu algo parecido com isso na minha vida antes? E como que eu resolvi? Ou será que, ao invés de resolver, eu escondi embaixo do tapete e agora eu preciso lidar com esse problema de uma vez por todas? E, na verdade, existem várias outras perguntas que você pode ir se fazendo para clarear a forma de solucionar o problema. Enquanto você não traz para o consciente, existem grandes chances de você continuar vivendo problemas parecidos. Eu até vou repetir essa frase importante. Enquanto você não traz para o consciente, existe grandes chances de você continuar vivendo problemas parecidos. O próximo ponto é entrar em ação. Mesmo que você não consiga resolver 100% dessa questão, qualquer mudança e qualquer movimento, mesmo que seja pequeno, mas que vá em direção à solução desse problema, já é algo grandioso e que só depende de você. Como eu disse no começo da nossa conversa de hoje, a vida é movimento. Então, mesmo que você não tenha todas as ferramentas para resolver esse problema nesse momento, qualquer passo que você der, qualquer ação que você fizer, já vai estimular o seu cérebro em direção à solução total dessa questão. Mas o mais importante é que isso só depende de você. Mesmo que você precise de outras pessoas para resolver esse problema, o início da ação depende de você. E depois de tudo mais claro na sua mente, e talvez até mesmo depois de tudo resolvido, é importante você pensar: o que eu posso transformar na minha vida para evitar que esse tipo de problema aconteça novamente? Percebe que a maioria das coisas que eu falei por aqui são coisas que normalmente você faz pelos outros. Porque quando alguém que você ama chega para você com um determinado problema, a tendência é justamente você pedir para essa pessoa se acalmar para conseguir pensar com clareza e aí sim fazer o que precisa ser feito para resolver a questão. O grande ponto é: por que quando você vai ajudar os outros, você age dessa forma, mas quando é para você mesmo, fica tão difícil fazer? Na verdade, você já sabe qual o caminho. Você só precisa fazer por você também. E aí que entra o último ponto. Se você não consegue colocar isso tudo em prática, é fundamental que você procure ajuda. Porque não é normal viver carregando problemas por anos e anos sem conseguir mudar nada. Não é normal ir atropelando a vida com um problema atrás do outro e acabar com a própria saúde por não conseguir resolver. Como eu disse antes, passar por problemas e ter dificuldades faz parte da vida. Porém, a vida não é feita apenas de problemas e dificuldades. Já faz muitos anos que eu desenvolvo meu autoconhecimento, que eu me trato com as técnicas que eu trabalho. Já faz muito tempo que eu procuro outros profissionais que trabalham com outras terapias para me ajudar também nesse processo. E aí é que tá. Todos estão em constante evolução. Não é porque eu sou terapeuta que eu também não tenho que lidar com as minhas questões. Mas o ponto principal é a forma como eu faço isso e também o fato de que existe um equilíbrio entre momentos mais tranquilos, com grandes realizações e mais leveza, e momentos onde eu me deparo com situações mais intensas, que eu preciso resolver. E é aí que eu faço exatamente tudo o que eu falei aqui hoje. Silencio, faço essas perguntas a mim mesma, identifico quais pensamentos estão rondando a minha mente, e aí sim eu consigo ver com mais clareza e entro em ação para resolver o que precisa ser resolvido. E quando eu percebo que eu não estou conseguindo, eu faço questão de me tratar com as minhas técnicas ou com profissionais de outras áreas também. Lembre-se, você é o protagonista da sua vida. Não deixa de viver uma vida incrível por não se conhecer. Não deixa de viver uma vida incrível por não saber silenciar e acalmar a sua mente para identificar os problemas. Não deixe de viver uma vida incrível por não pedir ajuda, por não se tratar. Você merece ser feliz. E falando em felicidade, é claro que eu não poderia deixar de parabenizar as mamães que me escutam toda semana por aqui. Ontem foi Dia das Mães e eu gostaria que vocês soubessem o quanto eu admiro vocês. Porque ser mãe realmente é uma dádiva. Vocês são incríveis. E para minha mãe, eu deixo um beijo especial e agradeço por todo o amor que eu sempre recebi.
Eu agradeço, mãe, por você me ensinar a olhar a vida com olhos de amor, por me ensinar a sentir verdadeiramente a presença de Deus na minha vida. Eu te agradeço por todo o cuidado que você sempre teve comigo e ainda tem. Eu te agradeço por você ter escolhido o melhor pai do mundo para mim e por ter me dado o irmão mais fantástico que eu poderia ter. Eu te agradeço por você sempre se dedicar para ser a melhor mãe do mundo. E eu posso te dizer que você consegue. Você é a melhor mãe que eu poderia ter. Te amo, mãe. E é com esse momento, cheio de sentimentos bons e pensamentos elevados, que eu desejo a todos vocês uma semana abençoada e cheia de amor por aí. Até segunda que vem.